Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa série de estudos sobre o céu. Dando sequência, nós iremos falar agora sobre a questão da ressurreição. E a questão maior, cujo tema do nosso estudo é justamente por que a ressurreição ela é tão importante. O texto base que nós temos é 1 Coríntios capítulo 15, que é até conhecido como o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14, Paulo diz assim: Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos ele não sabem explicar por que que a ressurreição do corpo ela é tão necessária, é tão especial assim para a gente aprender. Porque eles imaginam o céu como um estado espiritual indefinido, eterno, mas sem corpo, sem matéria, sem continuidade com a vida presente. Mas a Bíblia ela afirma que sem a ressurreição a nossa fé ela é vã. Paulo, ainda falando em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus Cristo é o primeiro de uma colheita real, de uma colheita física, de uma colheita gloriosa que está por vir. Então, nós vamos refletir, irmãos, sobre algumas verdades, 7 verdades bíblicas que mostram por que que a ressurreição é importante. E a primeira dessa verdade é justamente entendemos que a ressurreição ela é física. Em Lucas 24:39, nós observamos o Senhor dizendo o seguinte: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Então, veja, irmãos, através disso nós observamos que Cristo ressuscitou em um corpo físico, um corpo com carne, ossos e cicatrizes. Jesus Cristo, ainda segundo Lucas 24, comeu peixe, caminhou com os discípulos, falou com Maria, convidou o próprio Tomé para que pudesse tocá-lo. Então, isso, irmãos, corrige a ideia de que a eternidade é simplesmente algo espiritual. A Bíblia fala de uma nova terra, mas com pessoas reais, com corpos reais, para falar a verdade. A eternidade, ela não vai ser ali um estado nebuloso. Pelo contrário, terá vida plena, tangível, ou seja, algo palpável, será ali algo glorificado. Então, irmãos, isso tudo afirma para nós o que é a bondade da criação. Como assim? Deus criou o corpo e a matéria. Ele não vai descartar. Nós não somos descartáveis. A nossa matéria, o nosso corpo físico, irmãos, não é descartável. Ele criou o nosso corpo para ser glorificado, para ser perfeito. E isso ele vai concluir, obviamente, ainda lá no futuro, por causa do pecado que habita em nós hoje. A ressurreição, irmãos, ela é a redenção do corpo, não é a rejeição do corpo. Então isso muda a forma como a gente vê o quê? Próprio corpo. Não é o nosso corpo não é o inimigo, a nossa matéria não é o inimigo. Pelo contrário, é um instrumento de glorificação. A própria morte, a morte não é a libertação simplesmente da matéria, mas é uma separação temporária. E em relação à eternidade, não é a gente ficar flutuando ali nos céus. Pelo contrário, é viver com Deus em um mundo completamente novo. A outra coisa que nós vamos observar é a continuidade. A continuidade ela é certa. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 38, Paulo vai nos dar a ideia de quê? De que Deus lhe dá o corpo como ele quer, como lhe aprouve. E a cada uma das sementes, ou seja, nós, corpo próprio. Então veja, irmãos, Paulo lhe compara a ressurreição a uma semente que é plantada e depois ela brota. A planta, ela é diferente da semente, por quê? Porque ela dá a continuidade da semente. Assim também com os nossos corpos, vai haver a continuidade de identidade, mas você vai ser você mesmo, mas glorificado. Não seremos substituídos ali por cópias espirituais ou almas anônimas, não, irmãos. Nossos corpos serão ressuscitados, mas manteremos a nossa identidade pessoal, a nossa memória, manteremos a nossa própria personalidade. A nossa história será uma continuação, não será o início, mas uma continuação de uma história redimida. Alguns exemplos que nós temos para fundamentar essa tese é lá na Transfiguração, quando nós vemos Pedro perguntando, dizendo para Jesus: Senhor, não é bom que façamos aqui também tendas para Moisés e Elias? Como ele reconheceu Moisés e Elias? Obviamente, irmãos, porque eles estavam ali ainda mantendo sua identidade pessoal e a sua personalidade, e a continuação da sua própria história ali.
E Jesus também, nós vamos observar que ele é reconhecido por Maria, ele é reconhecido depois pelos seus discípulos, por Tomé. Isso mostra, irmãos, que a nossa vida terrena importa. Aquilo que nós fazemos no corpo, com a nossa mente, com as nossas escolhas, com o nosso caráter, não vai ser apagado. Pelo contrário, vai ser purificado, vai ser continuado. As boas obras, irmãos, elas têm valor eterno, conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 até o 15. Outra coisa que nós vamos observar, irmãos, é sobre a natureza dos nossos novos corpos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 o seguinte: semeia-se corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Depois ele fala corpo espiritual. É interessante te entender essa questão de corpo espiritual, porque corpo espiritual é o corpo guiado pelo Espírito, tá, irmãos? Então, nós teremos o corpo ressurreto, que vai ser um corpo glorioso, um corpo imperecível, e o corpo que vai ser guiado pelo Espírito. Paulo ele usa alguns contrastes aí nesse texto. Ele fala sobre corrupção e incorrupção. Ele fala fraqueza e poder, desonra e glória, natural e espiritual. O corpo espiritual, irmãos, é um corpo sem pecado, sem doença, sem envelhecimento. Vai ser adequado para podermos viver eternamente na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:21, que Deus transformará os nossos corpos de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então veja, irmãos, o corpo ele importa sim. Devemos santificá-lo. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, e devemos esperar com paciência a redenção final, especialmente aqueles que hoje sofrem com limitações físicas, doenças, deficiências. Tenham paciência, tenhamos paciência. Nosso corpo será transformado, será glorificado. Essas dificuldades serão sanadas. Outra coisa que nós vamos observar, irmãos, é que a vida ressuscitada de Cristo é o modelo para a nossa. 1 João capítulo 3, 2, ele diz: seremos semelhantes a Ele. Então veja, irmãos, Cristo ele ressuscitou com um corpo funcional, um corpo glorificado, um corpo relacional. Ou seja, Jesus falou, ouviu, comeu, caminhou, foi tocado. Ele é a matriz da nossa ressurreição, tá bom? Jesus não apenas voltou à vida, ele inaugurou uma nova categoria de existência. Lembra? Ele é a primícia ou as primícias da nova criação. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Então veja, irmãos, Cristo é chamado de o primogênito dentre os mortos, em Colossenses 1:18, o que implica muitos irmãos seguindo o seu exemplo. Então, o nosso destino eterno, irmãos, é estar com Cristo e como Cristo. A ressurreição ela nos une a Ele não apenas espiritualmente, mas plenamente, também em corpo e realidade. E a quinta coisa que nós vamos observar é sobre o Cristo glorificado. Apocalipse 1, 12, 18, nós observamos que João vê Cristo em glória, olhos ali como chamas, e falam da voz como se fosse voz de muitas águas. Cristo hoje, irmãos, é glorificado. Ele é entronizado, ele é vitorioso. Seu corpo é glorioso, é eterno. Ele já não está sujeito mais às fraquezas, às dores, às limitações humanas. E é essa imagem que nós veremos para sempre. Cristo glorificado. Que implicações isso tem para a gente? É só nós lembrarmos o seguinte, que a glória futura do crente, ela está atrelada à glória de Cristo. Seremos transformados de glória em glória. O próprio Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3. Então, adore hoje a Cristo exaltado. Não se relacione com Jesus como se ele ainda estivesse na cruz, porque ele vive, ele reina e ele vai voltar. E a sexta coisa que nós vamos observar, meus irmãos, é do pó da terra. Como assim? Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos mostra que assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a do celestial. O que que isso quer dizer? Nós somos criados com matéria. Que matéria? Do pó. E mesmo que o corpo morra, Deus ele é poderoso para ressuscitar do pó o corpo agora glorificado. É com essa mesma humanidade, irmãos, mas agora redimida, que nós vamos viver para sempre. Não seremos anjos, seremos seres humanos glorificados.
E é por isso que precisamos valorizar a criação, a matéria, o corpo. Deus não abandonou o barro, ele vai glorificar o barro, vai glorificar a nossa matéria, o nosso corpo, lá no final. A sétima coisa, irmãos, que nós vamos observar, a promessa de corpos imperecíveis. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A morte foi tragada na vitória. Então veja, irmãos, que a ressurreição, ela marca o fim da morte, a importância da ressurreição. Ela marca o fim da dor, marca o fim da corrupção. Seremos incorruptíveis, imortais, invioláveis, plenos, completos, perfeitos, irmãos. Essa promessa é o consolo maior para quem? Para aquelas pessoas que estão enlutadas, perderam seus parentes, entes queridos, seus irmãos da igreja. É uma promessa para um enfermo terminal, para que ele tenha esperança. É uma promessa de consolo para aquele que sofre perseguição hoje, sofre tortura. É uma promessa para aquele que envelhece com dores, para aqueles que hoje estão ali debilitados, que estão sofrendo, angustiados por causa da doença, das enfermidades. Então, meus irmãos, essa é a esperança viva do crente. Não importa como termina essa vida, começará outra. Começará outra como? Incorruptível, com glória, perfeita, com o Senhor Deus. Concluindo, meus irmãos, sem a ressurreição, não existe evangelho, não existe céu físico, não existe continuidade de identidade, não existe vitória sobre a morte. Por outro lado, com a ressurreição, entendemos que Cristo é a primícia, entendemos que o crente vai ter um corpo glorificado, entendemos que a criação vai ser redimida e, acima de tudo, que a morte ela vai ser vencida. Então, essa mensagem se aplica a você dessa forma. Se você ainda vive como se tudo terminasse no túmulo, volte-se para o Cristo ressuscitado. Ele é a primícia, o modelo, o rei glorificado. Creia nele, sirva-o, espere por ele. 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Portanto, meus amados irmãos, você que está assistindo e chegou até aqui, por que que a ressurreição é tão importante? Porque ela nos dá certeza, garantia de que nós ressuscitaremos, assim como Cristo ressuscitou. Porque nos dá esperança de que tudo aquilo que padecemos ou sofremos em relação à nossa matéria vai acabar um dia, porque teremos um corpo perfeito, um corpo que não estará sujeito às leis, à degradação moral, ao pecado, um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, creia em Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que a ressurreição ela não seja somente importante, mas ela seja efetiva e eficaz na tua vida. Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas estejam ouvindo por que que a ressurreição é tão importante. Meus amados, orem para que possamos dar continuidade nesses estudos e possamos, é claro, iluminar e incentivar outros a estudarem cada vez mais a palavra do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.